agora e na hora de nossa morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode se sentar. Você deve ter percebido aí que nós mudamos um pouquinho os bancos de lugar. Sim ou não? Que bom, isso significa que você está acordado. Você achou seu lugar aí? A gente tirou o lugar de alguém aí. Não sei de quem foi, eu sei que eu tirei. Irmãos, nós temos 3 momentos agora, ao final deste primeiro dia de retiro. Temos mais 3 momentos e nós vamos para mais um deles. Vocês já ouviram hoje, incansadamente assim, incessantemente, os pregadores, os irmãos conduzindo louvor, falando de Jesus, do Senhor, falando do amor de Deus, sim ou não? Seja sincero, seja sincera, esta palavra penetrou teu coração? Glória a Deus, eu escutei um sim bem forte, aleluia. Veja, irmãos, nós ouvimos sobre o amor de Deus. O retiro ele tem uma sequência cronológica, né? Ele tem uma cronologia que faz todo sentido. Não é à toa, né? Isso não é da nossa cabeça. Todos os retiros que estão acontecendo na região Cotia, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo inteiro talvez, estão seguindo um mesmo formato porque foi inspirado pelo Espírito Santo. E vejam, irmãos, esse retiro ele passa começando ali pela criação do mundo, falando do amor do Pai, que nos criou a sua imagem e semelhança. E depois ele dá uma ênfase muito forte na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Deus Filho, Jesus Cristo, porque por Ele nós temos de novo o poder de entrar no céu, de voltar para casa, que é a Jerusalém Celeste. Só depende de nós, porque o céu já está aberto para isso, e Jesus abriu o céu para nós, amém, irmãos? Então nós estamos entendendo, desde a nossa criação, como somos amados por Deus, vendo que somos pecadores, mas que existe redenção para nós, que existe uma conversão de vida, mas que é preciso despertar a fé em nós, a fé num Deus único e supremo, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Que este Deus que tanto nos amou, lá em João 3,16, né, vai dizer, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então nós ouvimos falar do Pai, ouvimos falar do Filho. Quem é que vem agora, irmãos? Espírito Santo. O Espírito Santo. Primeiro de tudo, irmãos, que a gente tem que desmistificar, ou seja, tirar o véu, tirar a máscara do falso entendimento. Nós não professamos, não pregamos e não acreditamos em 3 deuses. Nós professamos, pregamos, acreditamos, vivemos um único Deus, mas que no seu mistério, que não nos é revelado, só saberemos disso quando entrarmos no céu. Por isso temos que ser santos, para poder um dia entrar no céu, olhar para o Senhor e entender lá, porque Ele é trino, né? A igreja nos ensinou isso, irmãos. A Sagrada Escritura, a tradição apostólica e o magistério da igreja, constituída pelo próprio Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Não foram as minhas, a minha única igreja de Cristo. Entende, irmãos? E desde do dia de Pentecostes, desde a fundação da igreja, por assim dizer, nós aprendemos tudo isso. Isso não foi inventado no século passado, anteontem, ou há 100 anos, 200, 300 ou 1000 anos atrás. Não. A palavra é palavra de vida e de vida eterna. E ela narra para nós acontecimentos verídicos, verdadeiros. Portanto, irmãos, é preciso primeiro de tudo dizer que o nosso Deus é um só. Não são 3 deuses, é um Deus. Mas que no seu mistério, Ele se faz 3 pessoas. Porque Ele é onipotente, Ele pode tudo.
Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente porque Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo, irmãos. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é o Espírito Santo. E nós recebemos esse ensinamento do próprio Jesus Cristo. Ao longo do ministério público de Jesus, Ele nos ensina uma chave de interpretação deste mistério magnífica e que muitos poucos conseguem entender isso. E muitos como eu, que são mais lentos de entendimento, como o próprio Jesus revelou, né? Ó, como sois lentos de entendimento. Eu falei, essa palavra é para mim. Vão entender mais tarde. Mas Jesus o tempo todo, Ele se retirava para orar sozinho, sim ou não, irmãos? Não era assim? Ele se retirava, ia para a montanha, ia para lugar sozinho, e de repente o povo encontrava ele continuava pregando, mas ele muitas vezes se retirava. E ele se dirigia ao Criador do mundo, do universo, o meu e seu Criador, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, como Pai. Veja, irmão, se Ele, sendo Deus, desceu da sua realeza, do seu trono, para se fazer sacrifício por nós, isso está em Isaías 53, e se tornou música para nós, graças a Deus. Ele, sendo tudo isso, sofreu e pagou o preço dos nossos pecados, sendo Deus, Ele se dirigia ao Pai, como Criador. Ele nunca orava dizendo assim, escuta Deus que sou eu mesmo. Não. Ele falava Pai. Mateus capítulo 6, ele vai dizer, os discípulos falaram, Senhor, o sermão da montanha foi maravilhoso, Tu nos trouxestes o sal da terra, a luz no mundo, nos ensinastes essas coisas maravilosas, como então nós podemos falar com este Pai? E ele disse assim, eis como deveis vos dirigir em oração. Quando estiverem rezando, dizei, Pai nosso que estais no céu. Olha isso, irmãos. O próprio Deus dizendo, reconheça que Ele é Pai, que Ele é Criador, Ele é um Pai de paternidade suprema. E pelo sangue de Cristo, eu e você, todos nós, irmãos, somos herdeiros de Abraão. Abraão, a tua descendência cobrirá a terra inteira. Gerações e gerações. Pelo sangue de Cristo, irmãos, nós somos co-herdeiros, nós somos filhos de Abraão e, portanto, dignos de voltar para a casa do Pai, porque somos filhos de Abraão. Jesus nos ensina isso, Abba, Pai, a louvar o Pai. Mas chega um momento, e aí eu gostaria já que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho narrado por São João, capítulo 16. Mas existe um momento em que, em vários dos momentos em que Jesus revelou o que aconteceria com ele, que ele seria entregue, zombariam, ele apanharia, sofreria humilhações, seria pregado numa cruz, mas reconstruiria o templo no terceiro dia. Por várias vezes ali ele anunciou o reino de Deus. E num determinado momento ele resolve dizer aos discípulos sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Está aqui a desmistificação, irmãos. O Espírito Santo é Deus. O mesmo Deus que é Pai, o mesmo Deus que é Filho e Redentor, o mesmo Deus, Ele é Espírito. Deus é Espírito. Deus é Espírito e ninguém pode ver Deus. Moisés quis ver Deus. Deus falou para ele, falou o negócio seguinte, você quer me ver, eu te levo, porque quem me vê não pode continuar vivo. Nem Moisés, irmãos. Mas São João nos revela um mistério dizendo, Deus que não pode ser visto por ninguém, Ele é invisível ao homem, se fez ser visto pelo homem através de Jesus. Olha, irmãos, este é o nosso Deus. E Jesus, entendendo o seu ministério, chegando ali por fim do seu ministério, João 16, se aproximando já os dias da paixão de Cristo, a Páscoa, aquilo tudo que nós celebramos até hoje, graças a Deus, Ele vai nos falar do Espírito Santo, daquele que virá. E daí o tema desta pregação, a promessa do Pai, a vinda do Espírito Santo. Deus prometeu, irmãos, e Ele cumpriu. Vai dizer assim, todos encontraram João 16? Sim?
lendo um pouquinho antes, versículo 26 aí do capítulo 15, vai dizer assim: quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do, o Espírito da verdade que procede do, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Para aí um instante, veja, irmãos, quando vier o Paráclito que vos enviarei da parte do Pai. O próprio Jesus nos ensina como pedir a presença do Espírito Santo. Nos ensina como pedir que o Paráclito, o outro Paráclito, a palavra vai dizer um novo Paráclito, não nesse texto, porque o primeiro Paráclito, o primeiro intercessor, advogado dos homens é o próprio Cristo. Mas o novo Paráclito nos ensina a pedir ao Pai: Pai, em nome de Jesus, manda o teu Espírito Santo. Capítulo 16, nós vamos ler no versículo 12. Versículo 5 primeiro. 16, 5. Vai dizer: agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta para onde vais? Mas porque falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Você vai entender esta palavra agora. Volta no versículo 1, é dinâmico o negócio. 16, 1. Disse-vos estas coisas para vos preservar de alguma queda, expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Procederão deste modo porque não conheceram o Pai, nem a mim. Disse-vos, porém, estas palavras para que quando chegar a hora, vos lembreis de que vou-lo anunciarei. E não vou-las disse, vou-lo anunciei, e não vou-las disse desde o princípio, porque estava convosco. Jesus já vai preparando o terreno aqui, irmãos, dizendo: ó, estou querendo dizer para vocês que eu vou embora. Os discípulos imaginam já com cara de choro, um olhando para o outro: o Senhor vai embora, né? Dando aquela solução, né? Imagina, os discípulos já entendendo que o Senhor ia partir. Versículo 12: muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas não a podeis suportar agora. Versículo 13: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse: há de receber do que é meu. Vejam, irmãos, Jesus já preparando os discípulos: eu vou para o Pai. E vai dizer ainda mais à frente no texto: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não vem. E aqui nós podemos entender no mistério, irmãos, que Deus, na sua Trindade Santa, Ele sempre manteve duas pessoas oculto dos homens para revelar uma. Um se revelou ao homem na criação, mas os três estavam lá desde a criação, desde Gênesis capítulo 1 e 2, irmãos. E o Espírito pairava sobre as águas. Não é isso que diz a palavra de Deus? O Espírito estava lá já na criação, porque Ele é trino desde o início do mundo. E quando Ele cria tudo, Ele vê que falta alguma coisa, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele é trino desde o princípio, irmãos. Não foi a igreja que inventou isso? Desde o início, do princípio da criação, Ele é trino. Ele existe desde aquele tempo. E soprou em suas narinas o sopro da vida, o sopro do Espírito Santo. Desde quando nós fomos criados, Ele soprou o Espírito Santo dentro de nós, nos deu uma fração do Espírito Santo. Entendem, irmãos, o que eu estou dizendo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo já existiam desde o início do mundo. O Pai se fez ver por Adão e Eva quando os criou. Adão e Eva pecou contra o Pai, o Criador.
precisou da vinda do Filho para redimir o povo do pecado. Então ele se revela na segunda pessoa. E a segunda pessoa, quando diz eu volto para o Pai para que o Paráclito venha, o Espírito que estava com o Pai precisava vir para ficar conosco, irmãos. Mas para isso Cristo deveria ser levado de volta para a casa do Pai. Entende, irmãos, esse mistério? 2 pessoas lá e uma aqui. O tempo todo na nossa história foi assim. É interessante, irmãos, que a promessa que Jesus fez para nós, ela se cumpre ainda nos dias de hoje. A Sagrada Escritura vai dizer para nós assim: enviarei sobre vós o meu Paráclito, e eis que ficarei convosco todos os dias até o final da Páscoa. Foi isso que disse? Sim ou não? Ficarei convosco até o final do ano de 1059. Ficarei convosco até o final do ano 2000. O que está escrito lá, irmãos? Ficarei convosco até... Já acabou o tempo? Então o Espírito está aqui, irmãos. A promessa de Deus se cumpre ainda nos dias de hoje. O Espírito de Deus já está aqui, já paira sobre este lugar, paira sobre mim, sobre você, está na minha, na sua cabeça aí, ó. Está no meu e no seu coração, está dentro de mim, está dentro de você. Nós somos templos sagrados do Espírito Santo, irmãos, e o Espírito Santo é Deus, é o mesmo Deus Pai Criador, é o mesmo Deus Filho Redentor, é o Deus agora que nos ilumina e nos santifica. Amém, irmãos? É desse Espírito Santo que nós estamos falando. Ele não é novidade, talvez seja, talvez você nunca tenha ouvido falar do Espírito Santo, talvez seja a primeira vez. E se for a primeira vez, realmente você pode dizer: muito prazer, Espírito Santo. Porque Ele se apresenta no meio de nós, amém, irmãos? Desde o início do mundo, desde a criação do mundo, Ele está conosco. Esta é a promessa que Deus tem para mim e para você, para mim e para a sua vida. Eu vou para o Pai, mas o Paráclito vem, é necessário que eu vá para que Ele venha, e Ele ficará com todos vocês até o fim dos tempos. Quando que você vai morrer? Fala aí para mim o dia. Até aquele momento, irmãos, o Espírito Santo estará com você. E nós vamos ler um texto mais adiante, mas que vai dizer assim: o Espírito é aquele que intercede segundo os santos. Romanos 8,16. Ele intercede segundo os santos. Ô, irmão, se o Espírito está aqui e intercede segundo o santo, ele está dizendo para Deus o quê? Marcelo é santo. Então minhas atitudes têm que ser coniventes com atitudes de santo. É o Espírito que age e faz na minha vida. É o Espírito que tem que mover a minha vida, o meu andar, o meu caminhar, o meu falar, pensar, agir. É o Espírito, irmãos. Avança um pouquinho aí a sua Bíblia, nós vamos caminhar por alguns textos para fundamentar aí a obra do Espírito Santo que há de se completar na nossa vida nesta noite. João 20 agora. No versículo do capítulo 16, vai um pouquinho adiante aí, 2, 3 páginas, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Então, para entendermos, quando Jesus faz a promessa, quando Deus faz a promessa do Paráclito ao povo, Jesus ainda passaria por sua paixão, morte e ressurreição. Amém, irmãos? Agora no capítulo 20, ele já morreu e já ressuscitou, já passou o 3º dia, já aconteceu a ressurreição de Cristo. Nosso Deus é um Deus vivo, não é um Deus morto, é um Deus vivo. Repete isso, fala: meu Deus é um Deus vivo. Jesus está vivo e o Espírito habita em mim. Capítulo 20, versículo 19. Na tarde do mesmo dia, que era o 1º da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, presta atenção, versículo 22.
depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados; aqueles a quem retiveres, serão retidos. Aqui, irmãos, o Senhor cumpre a promessa, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. E anuncia aqui, para você que não conhecia, e já te é revelado esta palavra, um fundamento bíblico, teológico, do magistério da igreja, da Sagrada Escritura e tradição apostólica, sobre o sacramento da reconciliação, a confissão dos pecados. Por que eu vou confessar meus pecados para o sacerdote? Porque o sacerdote é sucessor dos apóstolos, dos discípulos. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados; a quem retiver, eles serão retidos. Veja, irmãos, mas o sopro do Espírito é para todos, porque naquele lugar não estavam só os discípulos. O sopro do Espírito foi para todos, porque ali estava Maria, ali estavam as mulheres. Recebei o Espírito Santo. A promessa se cumpre, meu irmão e minha irmã, depois da ressurreição. E qual é o sentido disso para mim e para a sua vida? Só depois que você renascer no Espírito Santo, só depois que você renascer aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é possível viver a experiência do Espírito Santo. E deixa eu te dizer outra coisa: o Espírito Santo não é para se ter uma experiência, é para se ter vida com Ele, porque Ele tem para mim e para você vida em abundância. Experimentar do Espírito Santo é o mesmo que experimentar uma bebida, é o mesmo que degustar um vinho super, hiper saboroso. Não, irmãos, o Espírito não é para ser experimentado, é para ser vivido, é para estar aqui o tempo todo. Entende, irmãos, o que eu quero dizer? Mas mais do que isso, mais do que essa experiência do Espírito Santo, nós queremos viver, irmãos, como no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes acontece algo extraordinário, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, um pouquinho antes no capítulo 1 vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar, eram unânimes na sua oração, todos oravam no mesmo sentido, numa mesma direção, não estava cada um orando para um lado, cada um pedindo uma coisa, não, eles estavam pedindo o batismo no Espírito Santo, eles estavam pedindo a efusão do Espírito Santo, eles estavam pedindo viver aquele mistério do Espírito Santo que ainda não podia ser visto, tocado, sentido. Eles queriam viver aquilo mais intensamente, de uma forma ainda mais poderosa, por assim dizer, por uma forma que eles pudessem testemunhar diferente quem é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aí, meu irmão, minha irmã, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2 vai dizer, chegando então o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, estavam sentados no andar de cima, de repente veio do céu, como que línguas de fogo, um vento que soprou naquele lugar, um ruído forte soprou naquele lugar, e como que línguas de fogo entraram pelas janelas da sala onde eles estavam, e estas línguas de fogo se repartiram e repousaram sobre a cabeça de cada um deles, conforme a vontade do próprio Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Vejam, irmãos, o mistério, a manifestação do poder de Deus já acontecendo na vida dos discípulos ali. O que nós estamos vivendo ao longo desse dia, o que nós vivemos no grupo de oração, irmãos, nada mais é do que a experiência do dia de Pentecostes, que não é para ser experimentada, mas para ser vivida. Por isso nós vivemos isso todos os dias. Por isso tem grupo de oração quase que todos os dias. No mundo inteiro, a cada dia tem grupo de oração acontecendo. Na nossa região tem grupo, acho que só não tem grupo de oração às segundas-feiras mais, mas tinha. Porque nós queremos viver isso o tempo todo, irmãos. Não queremos só experimentar e ir embora, não, nós queremos viver o Espírito Santo. Entende, irmãos, o que eu quero dizer? Nós precisamos disso. E o Espírito nos dá sinais. O Espírito nos dá a manifestação desses sinais para que a gente possa sentir,
para que a gente possa tocar o Espírito Santo. É possível sim tocar o Espírito Santo. É possível senti-lo. Como, Marcelo? Na carta de São Paulo aos Romanos, não precisa pegar, eu vou ler para a gente ser mais breve e adiantar o tempo. Ele vai dizer assim, Romanos capítulo 8, versículo 26, eu falei 16 a 26. Outro sim, o Espírito vem em nosso auxílio, auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir e nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações e sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Aqui são manifestações do poder do Espírito Santo, irmãos. Em Atos dos Apóstolos, depois da vinda do Espírito Santo, vai dizer a palavra que Pedro levantou com autoridade. Todos eles começaram a falar outras línguas, e Pedro se levanta e prega, e na sua primeira pregação pós-Pentecostes, mais de 3.000 pessoas foram convertidas, pelo poder do Espírito Santo, irmãos. É este Espírito Santo. Ali se manifesta um carisma do Espírito Santo, que é o de falar outras línguas. Imagina, você está lá quietão, vem o Espírito Santo, dá um sopra lá em você o Espírito, você começa a falar chinês. Pensa que loucura, deve ser muito doido um negócio desse. Você já sai falando mandarim. Imagina. Duna xing ling kana xinininini. Imagina. Que doido, irmão. Você está lá orando, vem o Espírito. Você sai falando francês. Já sai fazendo biquinho falando francês. Foi esse carisma que aconteceu lá no dia de Pentecostes, irmãos. Sai falando japonês, italiano, imagina, latim. Língua que você sabe que existe, mas nunca estudou para falar. A chamada xenoglossia. Falar uma língua que existe ou já existiu, sem ter tido conhecimento dela. Imagina você falando hebraico, aramaico, irmãos. Pelo poder do Espírito Santo. O Espírito sopra, você sai, Bereshit bara Elohim, fala, opa, está falando hebraico, né? O irmão está falando hebraico, aí tem que ter alguém que traduz. Aí vem outro carisma do Espírito, falou, está falando hebraico, eu estou entendendo o que ele está dizendo. Aí o irmão que tem o outro dom do Espírito, que interpreta a língua, começa a dizer, ele disse isso, o Senhor está falando isso para o seu povo. O Espírito Santo é doido igual eu, irmãos. Pior até, porque ele manifesta esses carismas nos irmãos que são doidos, aí dá nesses negócios aí. Arrasta banco de igreja, daqui a pouco chega o padre, briga com nós porque arrastamos banco, mas beleza, irmãos, é o Espírito que tem que agir, amém? E vai agindo, e muitos são os carismas do Espírito Santo, irmãos. Vai dizer ainda o texto bíblico, em Atos 10, 44 e Atos 19, 6, não precisamos ler, mas vamos contextualizar. Pedro pregava, e quando Pedro estava pregando, vai dizer que eles começaram a falar línguas estranhas. Que isso? Língua estranha. Então ele estava falando a língua. Fala aí a língua estranha, Alex. Essa aí mesmo. Né? Começou a falar a língua doida lá e ninguém podia entender porque a língua não existia para os homens, irmãos. E aí os irmãos já estão lá orando, vem Espírito, batiza nós, Senhor. Aí tem os sapatos de fogo, os Nike 12 mole igual eu, que começa a pular no meio da pregação, no meio do clamor do Espírito, e sai pulando, sai dando soco no ar. Assim sou eu mesmo, irmão, viu? Estou falando de mim mesmo. E começa a andar de um lado para o outro, aí o Espírito agindo, o irmão vai sendo tomado pelo mistério, e de repente ele começa a ser alabassuri, canta labari, andar alabás. Fala, nossa, que língua é essa? É a língua do Espírito Santo, só Ele fala, só Ele entende, só Ele pode manifestar, irmãos. É um carisma do Espírito Santo, falar a língua dele mesmo, e é o que está escrito em Romanos. O Espírito vem auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inefáveis. Isto aconteceu com Pedro. Quando ele orava, impunha as mãos, orava pelos irmãos, e os irmãos começavam a falar línguas estranhas. É a linguagem do Espírito. Só o Espírito fala, só o Espírito entende. Mas Deus é tão misericordioso que Ele dá a interpretação das línguas. Aí o Marcelo está aqui, o Espírito sopra na Vanessa. Vanessa fala, o Senhor está falando isso. Você fala, como que essa doida sabe? Ela é doida do Espírito também, o Espírito revelou para ela, falou, eu vou traduzir para vocês, estou dizendo isso. Ela tem a interpretação e começa a anunciar. É do Espírito Santo, irmãos.
Aí estamos orando, fica o silêncio, os irmãos do ministério aqui, são meio doidos também, porque eles entram no mistério, fecham os olhos e ficam lá. Fala, os irmãos tão loucos, né, mano? O povo lá todo de olho aberto, os irmãos aqui, ó. Aí você pensando, o que está acontecendo? De repente vem a Olívia, pega o microfone, ó. O Senhor me deu uma visão de um negócio antigo até, um fumo de rolo. Quem aí pensou que a Olívia era doida? Teve gente que pensou, que eu sei. É outro carisma do Espírito, irmãos. Palavra de ciência, Deus deu uma visão de ciência para ela. Mostrou para ela com a sabedoria, dando a outra palavra que é libertação. O Senhor está libertando pessoas com vícios. É o Espírito que manifesta. Só Deus conhece, só Ele escuta os corações, é o que diz na palavra de Romanos. Mas Ele faz isso acontecer na vida dos outros. E aí fala, ó, o Senhor está falando isso de uma pessoa. Não me interessa o quê, mas durante os momentos de oração que aconteceram ao longo desse dia, irmãos, houve alguma revelação sobre coisas que você viveu? Quem aqui pôde dizer assim, ó, esta palavra é comigo, está falando da minha vida? Levanta a mão. Pode levantar sem medo. Quem foi que me contou? Quem foi que contou para o Alex, para a Olívia, para os irmãos aqui? O Espírito Santo, irmãos. É Ele que revela, é dom, é carisma do Espírito Santo. Ele revela. Ele escuta e intercede pelo santo segundo Deus. Só Ele pode fazer isso. Ninguém pode dizer para o Marcelo o que a irmã está vivendo, se não for o próprio Espírito Santo. E se orando pela irmã, o Senhor começa a falar coisas da vida dela através da minha boca, não é porque fizeram fofoca da vida dela, porque eu nunca vi a irmã na minha vida. Certo, irmã? E se Deus está falando é porque Deus está querendo dizer, eu te amo, volta para mim, eu estou contigo, eu tenho visto você, eu tenho ouvido as suas orações, as suas aflições. É o Espírito que age e faz, irmãos. A manifestação do Espírito também, ela pode nos dar sintomas físicos. Nós sentimos arrepios. Quando está naquela unção do Espírito Santo, você sente o corpo todo arrepiar. É o Espírito, irmãos. O Espírito se manifesta assim. Sente o teu coração bater mais forte, acelerado. É o Espírito Santo agindo. Sente moleza, esse é da hora. Sente moleza nas pernas fica bamba. Esse é o que eu mais gosto. Sente o negócio bambeando, aí você fala, vou ou não vou, e você segura para controlar o repouso no Espírito Santo. É o repouso no Espírito Santo. Daniel, profeta Daniel, quando ele teve um encontro com o Espírito Santo, quando ele teve um encontro com Deus na presença do Espírito Santo, capítulo 10, versículo 8, ele vai dizer assim, que ele sentiu a face dele amolecer, ele sentiu como que se ele fosse apagando, e a palavra vai dizer assim, eu senti como não tendo mais forças, e eu desfaleci. Veja, irmão, não é falecer, ele não morreu não, ele estava vivinho sim, tanto que ele voltou para contar o treco lá para nós. Ele estava vivinho, ele fala, eu desfaleci. O que é desfalecer, bendito Daniel? É repousar no Espírito. Você está acordado, consegue ouvir tudo ao seu redor, escuta a bendita da moto, aleluia, vai com Deus. Escuta o irmão do violão, escuta o irmão orando, escuta tudo. Mas você está naquele estado de paz que você fala, deixa eu ficar aqui. Isso é o repouso do Espírito, irmão. E aí quando você repousa, será que vai ter alguém para me segurar? Deixa, irmão. Deixa, porque o Espírito age e faz. Sempre tem um irmão do lado para segurar. Se vier a moleza, irmão, cai, pode cair. Se joga nos braços do Senhor. Permita-se desfalecer, porque é o Espírito agindo na sua vida. E aí você pode ter outra sensação na sua vida, vivendo o Espírito Santo, que é as que mais se manifestam em mim, que é da inquietude, é igual eu estou agora. Fico doido, fico andando de um lado para o outro, e pulo, e louvo, e grito, e falo, é assim, irmão. E quero sair correndo, e voltar, e correr para o outro lado, é assim, irmãos, é o Espírito. Tem uns irmãos que falam assim, o Espírito Santo deu ali o dom do sapato de fogo, né? Que é, ó. E o sembolte do Espírito Santo. É assim, irmão. É doido o negócio.
Mas ser doido do Espírito é só para quem quer ser santo. E nós buscamos viver isso todos os dias da nossa vida, em todos os grupos de oração, e nós vamos buscar viver isso agora. Deus quer manifestar carismas aqui, irmãos, e Ele vai manifestar, mas a coisa só acontece dependendo de duas circunstâncias. Fala comigo assim, duas circunstâncias. Repete comigo, a primeira é Deus, e a segunda sou eu. Se você segurar o Espírito, irmão, ele vai chegar correndo, ele vê a porta aberta, ele olha de longe, ele fala, olha a Vanessa, ele vai chegar na Vanessa, e se ela falar, não quero, ele fala, moiou, mano, volta aí. Não, irmão, se abre, escancara a porta do teu coração, escancara a tua vida para o Espírito e deixa ele agir. Ele é doido. Aí você fala, não, eu sou sério, eu sou um homem de postura, eu sou um empresário, eu sou um doutor, uma doutora, vou viver essa doideira toda aí que o Marcelo deu. Eu? Não, vou fazer um propósito com você, que está aí todo topetudão, toda pomposa. Deixa o Espírito bagunçar a tua vida meia horinha só, meia horinha. Deixa o Espírito dar uma bagunçadinha aí. Igual tipo as crianças fazem, né, um com o outro. Chega lá no cabelo e em mim ninguém mais faz isso. Deixa ele dar uma bagunçada na sua vida. Você vai ver que essa loucura, meu irmão, é muito doido. E você vai querer viver isso todo dia, o tempo todo. E ouso dizer, profetizar na sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar igual Paulo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que te batizou no Espírito. Aleluia, para onde eu vou agora? Manda que eu vou, manda que eu vou. Vai até aquele poste e volta, vai lá, chega para o poste, já prega para o poste, volta aqui, olha o cachorro. É assim. Chega na tua casa as pessoas que não vieram, que estão lá, querendo tanto que você vai embora e você está aqui apreensivo. Depois desse momento você vai chegar na tua casa e vai falar, eu quero te dar uma coisa que eu ganhei lá e eu quero trazer para você. Eu faço esse desafio com você na sua vida agora. Eu te desafio. Em nome de Jesus, não por mim, mas pelo Espírito Santo, chega na tua casa com as pessoas que ficaram e fala assim, ó, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ajoelha aí que eu vou orar por você agora e você vai ser batizado no Espírito. Eu faço esse desafio, irmão. Chega na tua casa e ora pelos seus. Chega na tua casa e ora pelos seus. Fala, eu vou orar por você porque é o que o Espírito me deu e é o que eu posso te dar. E Deus vai te dar aqui, irmão, o carisma da língua. Você vai orar em línguas, porque nós vamos te ajudar a orar em línguas. Vamos ou não vamos, Olívia? Vamos, Alex? Vamos ajudar? Nós vamos ajudar, os servos estão aqui para ajudar você falar essa língua estranha também. E é da forma que a gente vai agir mesmo que se faz, irmãos. Foi assim que nós aprendemos, assim nos tornamos todos doidos. Você vai ter visões proféticas, jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão, anciãos sonharão, milagres e prodígios acontecerão nos céus e na terra. A profecia de Joel que vai se cumprir agora aqui, ó. Você quer viver isso, irmão? É um convite. Se você quer viver, só depende de você. Desfalecer, virar sapato de fogo, sair pulando, treme, trimelica, chora. Vai ter irmãos aqui, obrigado, que vão ter vontade de chorar desembestadamente. Chora. Não vou te emprestar minha toalha, porque essa aqui eu já usei o dia inteiro, deve estar zoada. Enxuga na roupa aí, faz o que você quiser, arranca teu lenço, mas chora, porque é a libertação do Espírito Santo. Amém? Vai ter gente que quer começar, em nome de Jesus, vai ter gente aqui que vai sentir o desejo de falar alto, de orar em línguas como se estivesse chorando em voz alta. Deixa, é o Espírito agindo. É o Espírito agindo. Se o desejo, irmãos, do corpo de desfalecer acontecer na sua vida, eu só posso te dizer uma coisa: repousa no Espírito. Deixa Deus, se lança, se joga, avançai para águas mais. Vai ficar no rasinho? Deus quer mais para mim e para você, irmão. Não quer lá, ó, molha a beirinha do dedo. Que beirinha do dedo?
Pedro, Pedro, se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. O que Pedro responde para ele? Lava só a unha então, irmão, que está zoado aí o bagulho. Foi isso que ele falou? Foi, irmãos? Não, então, Senhor, já lava logo é tudo. Seja Pedro. Fala, vem bagunça esse negócio todo aqui que já está... Zoa tudo mesmo, é tudo seu. Como diz uma canção da comunidade Shalom que eu amo: eu sou teu, tu és meu, isso me basta. Oh, aleluia. Deixa o Espírito agir, irmãos. Nós vamos manifestar, nós não, né? O Espírito vai manifestar isso em nós, mas nós vamos pedir isso, como aconteceu no dia de Pentecostes, irmãos. A palavra vai dizer algumas coisas e nos dá alguns sinais. Primeiro, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Estamos no mesmo lugar, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Eles perseveravam unanimemente na oração. Significa que eles pediam a mesma coisa. Nós vamos pedir somente o batismo no Espírito Santo. Amém, irmãos? Olha o segundo sinal se manifestando aqui. Entre eles estavam os apóstolos, com Maria Santíssima. Nossa Senhora está aqui, irmão, sim ou não? Oh, irmão, já temos uma intercessora aí, ó, porreta, já está falando, vem Espírito, vem que eles estão pedindo, ó, pode vir que, pode vir. Imagina que ela está espiando o retiro assim, falando, vem, mano. Só escutando para saber a hora que nós vamos falar, vem Espírito. Vem, já estão lá, ó, vem. Os anjos já com as asas abertas, imagina. E os anjos de batalha, irmão, garanto para você, em nome de Jesus, estão rodeando essa igreja aqui porque Satanás quer entrar para impedir, mas não vai. Não vai, porque o Espírito Santo vai agir neste lugar e já está agindo em nome de Jesus. Amém? Pessoas que já estão sentindo arrepios na pele, é o Espírito Santo te confirmando isso. Pode dar um aleluia aí. Pode dar um aleluia, porque você sentiu esse arrepio, é o Espírito, não é o vento que está soprando lá fora, não. É a brisa do Espírito Santo. Fica de pé, irmãos. Nós afastamos os bancos para que sobrasse espaço, para que o repouso no Espírito não causasse nenhum acidente de você eventualmente bater no banco. Então sai do teu lugar, vem para o meio. Vem para o meio da igreja, irmão. Se desprende agora do banco, sai da beiradinha da água. Vem para o profundo, vem, não fica no raso não. Vem para o profundo. Nós vamos pedir que isso tudo aconteça numa direção unânime, irmãos, para que sejamos unânimes na oração.